Ora viva, bom dia minhas amigas e meus amigos, está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, ainda está assim um pouco de frio, ainda está a 13 graus, está fresquinho. Hoje é terça-feira, parece segunda, mas hoje é terça, quinta-feira é feriado outra vez. É feriado, não é feriado, é terça de ponto, mas é para se não é escola. Portanto, dois feriados a meio da semana. Segunda-feira que vem é feriado outra vez. Estamos assim, uns altos e baixos e faz confusão nas nossas cabeças. Sabem essas coisas assim. Enfim, a gente vai tomar aqui um cafezinho à nossa saúde e à saúde da gente todos. Bora lá. Muito bom. Minhas amigas, ontem vocês virem, eu tinha posto na posição para mostrar como é que eu faço o bacalhau de natas. Minhas amigas, só que é assim, eu nunca tinha usado aquelas travessas, aquelas assadeiras. Nunca tinha usado. E eu já disse assim, está aqui só, nunca usa, está só a apanhar pó, a gente limpa, não é? Mas um modo de falar. E nunca usas isso, e só então eu vou usar. Fiz o bacalhau de natas, ainda tem ali um bocadinho, que cresceu. Toda a gente gostou, toda a gente. E depois eu vou mostrar a vocês a sobremesa. A sobremesa ficou excelente. Excelente. Não ficou doce, porquê? Porque levei o leite condensado magro. Além disso, tinha levado as natas também, no creme. Os palitos de champanhe são demolhados em leite, o que faz com que fique muito gostoso. Eu sei que há quem faça demolhado em café, mas deve ser com outro gosto no pavê. Aquilo é pavê de baunilha. E então ficou muito suave, estava tão fresquinho. Olha, cresceu um bocadinho. E aquilo foi duas medidas, sabem, mas ficou tão bom, não ficou aquele doce, porque o chocolate por cima foi negro, foi chocolate negro culinária. Estava tão gostoso, minhas amigas, que eu digo-vos uma coisa, estava muito bom mesmo. Enfim, estava tudo bom, gostarem, repetirem, eu fico tão feliz, quando eu faço as coisas e comem, sabem, e até de preferência é que não cresça nada, porque assim a gente vê que realmente gostarem, não é? Que é mesmo assim. Olha, mas eu fiquei feliz, fiquei contente. Enfim, as nossas visitas já, hoje da manhã, já foram para o Porto, já estão indo para os seus locais de moradia, não é? Para depois também trabalharem, enfim. E é assim, as festas do São Santo Cristo vai continuar, para aqueles que vão sempre lá abaixo, não é? Hoje é terça-feira, vai continuar até quinta. Infelizmente, a parte mais aquela que marcou o fim de semana foi o frio e a chuva, porque um das pessoas que estiverem aqui disse que foi na precisão que estava muito frio. Levei um casaco e tudo, mas tinha ruas que o vento era mais e que estava mesmo muito gelado. Achei as ruas muito frias, muito geladas, apesar de ter bastante gente, mas estavam muito geladas. E realmente foi os pontos de chuva, olha, mas já passei para o ano há de ser melhor. Vamos ver, não é? Se realmente apanha outro tempo e faça com que seja mais quente. E é isso, algumas pessoas também já se forem para a América, para o Canadá, para outros países, para outros sítios. E as festas do Senhor é assim, é a chegada, é a partida deles também para os seus locais de trabalho, para os seus locais de moradia, não é? Assim onde morem. E os que são da ilha, pois, continuem a sua vida cá.
E é assim mesmo, as crianças foram para a escola, o José foi a Ponta Delgada, o Fernando está deitado, respondendo aqui a algumas pessoas, o Fernando ainda tem algumas dores, ele se destrou-se assim mais um pouco, ele ainda tem dores, sabe, às vezes ele ainda se queixa assim, sabem, e realmente agora a baixa que acaba no dia 17, hoje é 12, realmente, dia 17 é no domingo. Olha, vai ter que pedir agora sexta-feira, não é, minhas amigas? Que é 15, domingo é 17, domingo é 17, segunda-feira é 18, segunda não é feriado ainda, é para 8 a segunda-feira, é que é feriado no dia 25. Não, é no dia 18. O dia 18 é segunda-feira normal. Portanto, então que pedir a baixa é agora sexta-feira, no dia 15. E foi bom ter visto isso agora e ter falado nisso. Porque se não fosse lembrar-me assim, talvez ele não se lembrasse. Homens, né? As mulheres, acho que não são todas, mas acho que as mulheres são mais aquelas de ver os detalhes, assim, de ver as coisas e prestar atenção a certos pontos, que é mesmo assim. Enfim, minhas amigas, portanto, de almoço temos o bacalhau de natas, que é com e com o Arthur e a Alicia também. Quanto para o José e para o Fernando, ver o que é que eu vou fazer para eles. E pronto, e é isso. E hoje é terça-feira e fazer a vida normal, deixar a louça tudo lavado, tudo nos seus lugares, mas a limpa, chão varrido, enfim, está tudo normal, como se não tivesse havido nada, a não ser as duas assadeiras que estão em cima do fogão tapado, mas o fogão está limpíssimo, que eu limpei ontem, deixei tudo limpo, tudo lavado, azulejos, exaustor, tudo limpinho, que eu deixei ontem, depois de fazer tudo. E hoje é só a remediar. E é isso, minhas amigas, vamos beber aqui mais um golinho de café. Até hoje eu tinha dito ao José, hoje não me apetece fazer nada, sabem? Às vezes a pessoa fica aborrecida, uma pessoa fica assim com o corpo, também que quer um pouco de descanso para si, quer assim relaxar um bocadinho, sabem? Não é que eu não gosto de fazer essas festas assim, eu gosto, mas temos agora, a partir de hoje também, outras coisas que a gente tem que se focar, que a gente tem que, eu digo focar é pensar, coisinhas que a gente está como tem dia, que também está chegando o nosso Espírito Santo, o nosso amor de meia, e tem muitas coisas ainda para pôr no seu lugar, para acartar, para fazer, sabem, muitas coisinhas, as miudezas, que é a parte mais chatinha das coisas, é aqueles detalhezinhos, aquelas coisinhas que é preciso fazer e a gente tem que meter as mãos em andamento. E é assim, portanto, minhas amigas, se houver alguma coisa, se vier de fora alguma coisa, ou da Temi, do Amazon, que é os copos que falta, eu venho aqui e mostro a vocês. Oxalá que viesse, que assim já ficava as coisinhas nos conformes. Até já. Agora chegou o nosso momento do nosso Evangelho Diário, o nosso amigo, o nosso conselheiro. Minhas amigas, 12 de maio, já tem pessoas em Fátima que forem de peregrinos, forem sempre a pé, até chegar a Fátima. A gente sabe que desde para amanhã é a pressão das velas, de Nossa Senhora de Fátima, e amanhã é o dia dela, que é 13 de maio. Portanto, aqui, 12 de maio, terça-feira, Beata Joana de Portugal. A leitura está em João 16, versículo do 5 ao 11. E diz assim: Disse Jesus aos seus discípulos:
Agora vê para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas, porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Contudo, digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se não for, o Paráclito não virá a vós, mas, se for, eu vou-lo enviarei. Ele, quando vier, convencerá o mundo quanto ao pecado, à justiça e ao juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim, quanto à justiça, porque vê para o Pai, e vós não me vereis mais. Quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Agora vamos aqui para o resumo. O teu Espírito Santo, que veio no Pentecostes, está em mim desde o meu batismo. Ele é sabedoria que me há de ajudar a saborear e compreender melhor a tua palavra. Tu, Jesus, foste para o Pai, mas o Espírito Santo que me ungiu ficou no santuário do meu coração. Graças, Jesus, pelo dom do Espírito Santo. Graças porque Ele nunca me deixa só. Graças porque Ele é em mim, presença atenuante do divino, do amor trinitário. Ele é sabedoria e graça, fonte divina, sempre a agir. Enfim, é como eu já disse aqui muitas vezes, e a gente, todas nós sabemos que o Espírito Santo está em nós. Jesus deixou-nos o Espírito Santo. E aqui fala, como eu digo muitas vezes, Jesus deixou, o Espírito Santo ungiu. Portanto, a gente foi ungidos pelo Espírito Santo. Portanto, ele está no santuário do nosso coração, no coração de cada um de nós. Vocês sabem isso o que é? Essa palavra é muito forte. Vocês sabem que todos nós fomos tocados pelo Espírito Santo. Vocês sabem que, aqui está dizendo, que o Espírito Santo está em nós, dentro do nosso coração. Nós somos o templo, o nosso coração é o templo do Espírito Santo. Sabem, minhas amigas, isto é muito forte. A partir do momento do nosso batismo, nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Portanto, nós, o que é que temos que fazer? Conservar, manter na fé, confiar no Senhor, rezar, sabem, fazer com que este nosso templo não se apague, não fique às escuras. Vocês que imaginam o que é ter um quarto que tem lá um altarzinho, que vocês põem lá o Espírito Santo, ou a imagem do Assunção de Cristo. Pronto, a gente sabe, todas nós sabemos que a gente não deve adorar as imagens. A gente sabe disso. As imagens para nós é para nos fazer lembrar, não é? Que realmente existiu, pronto, aquela pessoa. Para outras religiões, isso faz muita confusão nas cabeças, que a gente adora a gente somos uns idólatras, que a gente adora estátuas. Não é que a gente adora estátuas. A gente faz a festa, a gente tem as imagens para nos lembrar, para estar presente na nossa memória, sabe, na nossa visão, que Jesus está ali.
Mas faz muita confusão nas cabeças das outras pessoas, de outras religiões. Mas nós sabemos. E aqui diz na Bíblia que o Espírito Santo está em nós. Sabem? Nós também somos um corpo. Portanto, a gente tem que preservar, manter-nos com a fé, porque o Espírito Santo foi dado a nós para quando Jesus subiu, que diz aqui, quando Jesus nos deixou, a gente não ficar sozinhos, para a gente não se sentir sozinhos. Portanto, ninguém, mesmo que fique sozinho numa casa, ninguém está sozinho, a gente está acompanhados. Só que para nós, como somos pessoas humanas, e a gente são pessoas de matéria, porquê? Porque a gente só vê, a gente só sente quando vê uma pessoa, uma imagem, uma madeira, assim, uma mesa, o quarto, não é? A gente diz, ei, que quarto bonito, ei, que pessoa de bonita. Mas se a gente for a ver, sabem, isso é só matéria, é os nossos olhos que estão vendo aquela imagem, aquela parede, aquele casaco, aquele vestido. Nós vemos com os olhos do mundo, mas Jesus quer que a gente veja com os olhos da alma. Jesus quer que a gente se sente seguros com o que a gente tem dentro da gente. Jesus quer que a gente comece a pensar e a fazer e a sentir o que Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo dentro da gente. Por isso é que Jesus quer que a gente tenha amor uns aos outros, quer dizer, que a gente tenha o que Jesus teve, mesma paciência, mesma misericórdia, porque a gente tem que usar aquilo que Deus nos deu. A partir do nosso batismo, todos nós temos o Espírito Santo. Sabem? Portanto, minhas amigas, o Espírito Santo é vivo. O Espírito Santo não está só na crua, na bandeira, está dentro da gente. Nós somos o templo, não é? As pessoas da Ilha Católica fazem os quartos do Espírito Santo, tem a luz, tem as flores, tem essas bandeiras, a crua, não é? Muito bonita ali enfeitada. Mas a gente tem o Espírito Santo também dentro de nós. Nós somos o quarto do Espírito Santo. Nós somos o templo é um quarto. Portanto, se a gente gosta de enfeitar o quarto para colocar ali a crua e a bandeira que é o Espírito Santo, é o símbolo do Espírito Santo. Porquê que a gente despreza a gente? Porquê que a gente não mete luz cá dentro? Porquê que a gente não tem a mesma fé no Espírito Santo como a gente tem a fé da crua e da bandeira? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Porquê que a gente não se valoriza? Porquê que a gente não toma conta do templo do Senhor, que somos nós? Porquê que a gente, a partir do batismo, a gente não glorifica, a gente não nos tornamos pessoas melhores, uma vez que a gente tem uma coisa sagrada dentro de nós, porque todos nós somos consagrados ao Senhor, porque somos o templo do Senhor, somos o templo do Espírito Santo. Minhas amigas, se a gente pensasse nisso, a gente nem sequer desejava mal a ninguém, não havia, ninguém matava ninguém, ninguém maltratava, ninguém batia ninguém, porque se a gente for ver, como eu já disse ontem, e disse anteontem, e disse esses dias todos, e é o que Jesus quer que a gente fale, é que a gente, Jesus dá-nos sabedoria, graças, sabem, graças, porque a gente tem o divino, Espírito Santo dentro da gente, Deus deixou-nos o dom
Um dom, todos nós temos um dom. E nós somos o templo do Espírito. Isso é uma coisa muito séria. Sabe? Uma coisa muito séria. Que a gente devia até respeitar-se. Por isso é que Jesus diz, respeitarem ao outro. Porque a gente, quando desrespeita a outra pessoa, a gente está desrespeitando o Espírito Santo. Ai, tem medo, o Espírito Santo, não, tem que fazer tudo pelo Espírito Santo. Então faz por ti. Faz pelo próximo. Porque o próximo, tu e outras pessoas, somos o dom. A gente tem o Espírito Santo dentro de nós. Por isso é que Deus quer que a gente se respeite. Porque é uma coisa muito sagrada. É uma coisa que Jesus deixou o seu guardião dentro de cada um de nós para nos proteger de todo o mal. Sabe? Isso é uma coisa muito séria, muito profunda. Muito profunda mesmo. A gente devia levar isso muito a sério. Muito a sério. Enfim, minhas amigas, cada dia, as leituras do Evangelho mexem muito com o coração de nós, mexem muito com as nossas ideias, mexem muito com a forma da gente pensar. A gente deveria pensar melhor, a gente devia pensar tanto a nível da maneira que a gente pensa, da maneira que a gente julga, da maneira que a gente fala uns dos outros. Porque, minhas amigas, a gente se tivesse mais atenção àquilo que a gente diz, se a gente tivesse mais amor àquilo realmente que a gente tem, que Deus deixou-nos para nós, eu acho que a gente, sei lá, a gente andava com um amor, com uma alegria na cara, com uma coisa fora da medida, uns com os outros. Eu acho que não havia ninguém pobre no mundo. Acho que não havia vício nenhum. Eu acho que não havia maldade, sabem? Eu acho que não havia ninguém na rua a dormir. Que eu acho que as pessoas todas têm, todos nós temos o Espírito Santo, só simplesmente algumas têm o quarto às escuras, o quarto apagado, tem o Espírito Santo, o coração desiludido, à espera de uma chama, de uma luz no fim do túnel e dizer: Jesus, ama-te, tanto te ama que tu tens o Espírito Santo dentro de ti, tu tens o Espírito Santo, o quarto está apagado. Porque muita gente diz assim, a gente que faz o quarto do Espírito Santo, a gente quer muita luz, a gente quer muita, sabem, presença do Senhor ali. E nós temos que ter luz acesa nos nossos corações, sabem? E muitas de nós temos às vezes a luz meio apagada. E nós temos que ter aquilo aceso para dar calor ao outro, para dar conforto, para dar um conselho, um sorriso, um abraço. Muitas coisas, minhas amigas. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado, porque realmente emociona muito. Certas leituras aqui emocionam muito, porque realmente é tudo verdade. Tudo verdade. Se a gente somos humanos, realmente, não é? A gente se for pensar nisso e pensar, às vezes que a gente já ofende tanta gente, não é? Todos nós às vezes ofendemos sem querer, às vezes ofendemos quando estamos mais sem paciência, doentes, tristes, desanimados, sofredores. Toda a gente passa tanto, com tantas coisas, com tantas doenças, fartas de dinheiro, fartas de compreensão, fartas de sorriso, fartas de amizade, fartas de afetividade, carinho, sei lá, farta de paciência. Há tanta gente que quer desabafar e não tem ninguém. Há tanta gente que quer falar e não tem ninguém para conversar. Ninguém as compreende. Por isso às vezes há pessoas que ficam exaltadas, às vezes há pessoas que ficam tristes, que ficam revoltadas com a vida, porque ninguém as compreende. Elas não são, assim, pessoas fáceis e não é por mal, porque às vezes lá está,
elas querem as coisas às vezes, coisinhas que elas queriam que nunca se concretizar, e para outras pessoas é tão fácil, e porque é que para elas é sempre tão difícil, sabem? Porque e faz com que as pessoas fiquem assim. E eu penso nessas pessoas, eu penso em todas as pessoas, sabem? Por isso, minhas amigas, eu sempre disse, gostava muito de conhecer uma pessoa que não gostasse de mim. Gostava. Porque as pessoas, minhas amigas, não é para estar assim emocionada aqui, não me estou fazendo de coitadinha, mas eu acredito que as pessoas têm um coração bom. Simplesmente foram sofridas, não tiveram compreensão, de repente a vida meteu-las assim, ou não tiverem apoio, ou não tiverem um abraço, ou sei lá, não sei, falta alguma coisa a essas pessoas, para elas se tornarem pessoas mais simpáticas, sabem? Falta-lhes alguma coisa. E a gente às vezes fala sem saber. E às vezes é uma arma que elas usem para se tornarem frias, porque não querem dar o braço a torcer, que são boas. E elas são boas de coração. Mas elas não querem que as pessoas saibam que elas são boas. Sabe? Talvez para elas não sofrerem. Não sei, alguma coisa. Enfim, minhas amigas, bora lá agradecer por mais este dia ao Senhor. Senhor, obrigada por mais este dia. Obrigada por mais esta oportunidade. Este fogo de vida. Senhor, entra nas nossas casas. Abençoa as nossas vidas. Abençoa tudo o que a gente tem. Seja tudo consagrado ao Senhor. Que o Senhor proteja tudo o que a gente tem da porta para dentro. Nossos filhos, a gente, os nossos esposos, as nossas esposas, os nossos carros, as nossas mobílias, tudo, comida, tudo o que a gente tem, seja tudo coberto pelo Senhor. Que o Senhor tenha sempre muita compaixão, muita misericórdia. Que o Senhor cubra com o seu manto todos os tratamentos, qualquer tratamento que a pessoa faça, medicação, exames, cirurgia, pós-cirurgia, trabalhos, viagens, transportes, todas as instituições, todas as pessoas que se sentirem confusas e sozinhas, com síndrome do pânico, pessoas com papéis na justiça, papéis em tribunais, papéis de imigração, compras de casa, compras de carro, seja o que for, passem sempre muita luz ao Senhor, muita luz, muito amor para terem, para darem para si, para a sua família e para os outros. E só me resta agradecer ao Senhor em primeiro lugar e a todas as pessoas que me têm ajudado. Amém. Enfim, minhas amigas, muita saúde para todos, uma continuação de umas boas festas e até amanhã, se Deus quiser.